Tá, mas o senhor falou nas bombinhas, doutor. Eu vejo assim, ó, pessoas que têm asma, que andam sempre com as bombinhas. Aí dá lá uma falta de ar e começa com a bombinha. É assim mesmo o uso sempre que necessário? Ou deve ser feito um tratamento? Como é que funciona isso nessa questão da asma? A bombinha só é utilizada na crise, doutor, ou ela também pode ser preventiva? Ou existem outros medicamentos que são preventivos? Realmente, como eu falei, a medicação inalatória é a melhor forma de usar a medicação para asma. Então, se a gente pudesse dividir o tratamento, a gente dividia em duas linhas ou duas frentes que são feitas simultaneamente. As medicações preventivas, aquelas que a gente usa, e aí existem as indicações, que a gente usa continuamente para evitar, para prevenir, controlar aquela inflamação que eu falei que caracteriza a asma, e com isso, controlando isso, evitar as crises. E no momento que se tem crise, aí sim, usa a medicação, a bombinha no caso, né? Pode ser a bombinha, pode ser a nebulização, elas funcionam da mesma forma para aliviar os sintomas. E aí sim, essas bombinhas vai se usar sempre que precisar. Mas se está precisando usar muito, é sinal de que a asma não está bem controlada. Aí talvez a necessidade de um tratamento de controle melhor. Quais são os exames que detectam a asma? Tem uma telespectadora aqui, a Maria Antônia, ela tem um filho de 1 ano de idade e ela disse que o bebê tem inchado muito o peito, tosse à noite e dificuldade de respirar. E ela ainda não levou o bebê no médico. E aí eu lhe pergunto, doutor, quais são essas... Porque tem crianças também com asma, crianças bebezinhos também já nascem, né, que o senhor falou que é hereditário, já nasce com essa predisposição. Como é que é o tratamento nesse caso, já que o bebê não vai conseguir aspirar com bombinha? Em criança tão pequena, 1 ano de idade, ainda é difícil a gente dizer se isso é asma ou não. Isso é que as crianças, a gente diz a criança chiadora, tem as bronquiolites que são virais, tem a criança que chia. Nem todas as crianças vão ter asma. Então, assim, a gente vai poder afirmar asma mesmo um pouco mais velha, por volta dos 3 anos, né, para dizer que a criança tenha realmente asma. Muitas das crianças que chiam não vão ter asma depois. Né, mas existe sim, na verdade o diagnóstico de asma, ele é basicamente um diagnóstico clínico. Né, é a história, né, aquela paciente que tem crises repetidas de falta de ar, de chiado no peito, né, tem história, a história familiar é importante. E o exame principal, e a gente orienta a fazer, a gente solicita, é a espirometria. Doutor, só um minutinho. A Ivone Soares, minha xará de sobrenome, de Carazinho, está na linha e quer fazer uma pergunta, acredito que para o senhor. Tudo bem, Ivone? Sim, tudo bem, doutor. Aqui, senhor, eu tenho 62 anos e eu tenho muito chiado no peito. Eu não me afasto mesmo. É bronquite ou é asma? Então, doutor Marcelo. Eu não entendi. Ela tem chiado no peito e ela está com 62 anos. Ela quer saber se é bronquite ou se é asma. Acho que ela não pegou o início do programa. Tá, bom, depende. Primeiro a gente tem que saber assim, se fumaste ao longo da vida ou não. Né? Se fumou, isso pode ser DPOC, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que é a bronquite crônica, o enfisema. Se nunca fumou, né? Se não tem outros problemas de saúde, né, isso pode ser sim asma. Né, a pergunta é, na infância, teve alguma doença relacionada? Teve bronquite na infância? Na família alguém tem bronquite ou asma? Então, Ivone, o doutor está dizendo, se tem um caso na família, né, doutor? Se tem história familiar, se nunca fumou, né, isso pode sim ser asma. Então, recomendo que procure um médico, um pneumologista, até ele vai fazer espirometria, vai fazer avaliação, vai fazer raio-x de tórax. Sabe que nem tudo que chia é asma. Né? Existem pacientes que têm, por exemplo, insuficiência cardíaca e têm chiado no peito e não é por causa do pulmão. Né? Então, a recomendação é que procure sim um clínico, procure um pneumologista para fazer uma avaliação, né, e ver bem se realmente isso é asma. Porque se for asma, isso tem tratamento, tem como controlar, né, não só aliviar quando dá o chiado, mas como eu já falei, tratar e se ela não fuma ou não fumou, doutor? Se ela nunca fumou, então reforça a ideia que isso possa ser asma. Sim. Né? Se fumou a vida toda, de repente tem 60 anos, fumei 30 anos. Bom, isso vai tender para o lado de pensar, isso pode ser DPOC, que é outra história também. Pulmonar. E o que é de mais moderno no tratamento para asma? O que é de mais moderno são as medicações, as preventivas. Quer dizer, nesse caso, o mais moderno não é tão moderno assim. Né? Que são as medicações dos corticoides inalatórios, são os anti-inflamatórios potentes. Eles agora têm em combinação, né, na mesma
inalando a mesma medicação ou no mesmo, né, o pó, a cápsula, o spray, vem uma associação do corticóide inalatório, que é o preventivo, com um broncodilatador de ação prolongada. As duas somadas, né, têm um efeito melhor de prevenção e de aliviar. Para casos de asma de difícil controle, asma muito grave, são em torno de 5% dos casos de asma, então são realmente bem poucos casos, que são classificados, depois de toda uma avaliação completa, como asma de difícil controle. Nós temos os anticorpos monoclonais, mas o que existe realmente mais moderno são as combinações de corticoide inalatório com broncodilatador de longa duração. Seria uma prevenção das crises de asma, é isso? Exatamente. Na verdade, o tratamento da asma é o preventivo. Aquilo de estar usando a bombinha toda hora para aliviar, isso é realmente a medicação de resgate, de alívio. É como se fosse o salva-vidas quando está te afogando. As boinhas no meio do mar. As boinhas no meio do mar. Na verdade, o que a gente precisa é evitar, é controlar. Então, a gente sabe que o objetivo do tratamento da asma atualmente é controlá-la agora, porque se a gente controla agora, a gente previne o que a gente chama de dano futuro, os problemas no futuro por causa da asma. Você falaste em bronquite, aí depois falou na asma, que seria mais ou menos a mesma coisa. É, aquela coisa, bronquite asmática, bronquite alérgica, isso é asma. As pessoas têm medo, né, da palavra asma. Agora, no inverno, cobertor nem pensar, traga por um edredom, por algo antialérgico, isso aí não é mito. Isso não é verdade, doutor? Não é mito. Não é mito? Não é mito. Não, isso é verdade. É verdade. É verdade. O que acontece? O tratamento da asma, então, é importante a gente entender a asma, a gente conhecer, saber o que é asma, para que a gente vai poder tratar melhor. A gente, entendendo que é uma doença crônica, a gente vai poder tratar regularmente e poder prevenir as crises. O tratamento, então, se compõe, né, antes até de chegar em medicação, né, ele se compõe de educação em asma, entender a doença, e depois tem a parte de controle ambiental. E é justamente isso. Tapete, cortinas, cobertor de lã, travesseiro de pena, todos são coisas, né, que acumulam poeira. Bichinhos de pelúcia, aquele quarto com milhares de bichinhos de pelúcia. Se a criança é alérgica, tem asma, isso vai ser fator. O ácaro é um fator desencadeante de crises. Passou todo o verão, as roupas todas dentro do armário, antes de começar a esfriar, tirar tudo, põe no sol. Isso tudo, nada de mito, isso é verdade, o controle ambiental é importante. Os animais, o pelo do gato é alergênico, mas evitar, idealmente, de ter, quem tem asma, de ter bichos dentro de casa, cachorro, gato, se tem, bom, pelo menos não dorme na cama com gato. Porque vai desencadear crises. Doutor agora Marcelo. Uma coisa só, Glei, só para a gente lembrar, assim, que agora tu começa a usar o teu ar-condicionado no inverno, né? E aí eu fui limpar, e olha que eu estou sempre limpando o filtro dos ares lá de casa. E sabe que eu fiquei impressionada com a poeira e o pó que junta, assim, em 2 meses. Então, assim, ó, é um alerta para você também que usa o ar-condicionado agora no inverno. O doutor pode estar aqui, pode até nos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre as doenças, porque aquilo ali entra no ar, né? Aquelas bactérias, aquela sujeira toda, e as pessoas às vezes não têm o hábito de limpar o filtro do ar-condicionado. Limpar o filtro do ar-condicionado, quando for limpar a casa, não varrer, passar um pano úmido ou então usar uma máscara para se proteger. Todos são cuidados para evitar. Ambiente fechado, com criança respirando, bom, depois não querem, né, ter algum problema aí de saúde, aí fica complicado. Também tem filho, né, Cris? A gente cuida isso. Não, nem inverno, né? É sempre, né? É sempre inverno e verão. Eu tô sempre limpando o filtro, eu sou meio neurótica e eu tenho alergia, não tenho asma, mas eu tenho alergia. Começa aquela espirradeira e... Rotina, bichinho, isso é complicado. Doutor Marcelo. É verdade. O Adão Meirelles, do bairro Agronomia aqui de Porto Alegre, tem 60 anos e pergunta o seguinte: gostaria de saber, quem teve tuberculose tem possibilidade de ter asma? Está propício a isso? Não tem uma relação direta entre tuberculose e asma, né? São coisas independentes. Né? Se teve tuberculose, existem casos que demorou muito para começar a tratar, para fazer o diagnóstico, que é outro problema. Né? O tempo que se leva, desde que começaram os sintomas até o diagnóstico, é um período longo, pode ficar com cicatrizes no pulmão, né? Isso pode levar a ter algum sintoma de falta de ar, mas isso não tem relação com a asma. E vamos agradecer então ao doutor Marcelo Tadai Rodrigues, que é presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia aqui do Rio Grande do Sul, porque amanhã é o Dia Mundial de Combate à Asma. E muito prazer, doutor, muito obrigada pelas explicações.
E a gente vai mais vezes falar, já que aqui no estado do Rio Grande do Sul a gente tem esse tempo úmido, tão frio, né? E aí a gente vê assim cada vez mais ambientes fechados. A questão da gripe A que nós tivemos há um tempo atrás, agora, né, está recém começando, mas tem as vacinas. Eu até vou aproveitar, doutor, que está aqui. As vacinas, elas são realmente eficazes? Vale a pena fazer a vacina contra a gripe A, a vacina contra a gripe? Aliás, começa sábado a campanha de vacinação, essa semana agora. Começa, só que eu já vi pessoas dizerem assim, mas eu tomei a vacina e não me gripei igual. Isso aí é bem frequente a gente ouvir, doutor. A vacina é efetiva, né? A vacina se recomenda, então eu digo assim, eu já me vacinei. Né? Então assim, não é eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu me vacinei porque assim, a vacina é efetiva, a vacina não dá gripe. Então, eu tomei a vacina e me gripei, minha gripe foi pior. Isso, coincidência. A vacina não dá gripe e, assim, principalmente a campanha do governo é para maiores de 60 anos ou que tenham doenças crônicas, mas todo mundo, né, em princípio, pode realmente fazer a vacina, porque ela previne inclusive realmente. os que fizeram no passado, porque eu vi a vacina é anual. A vacina da gripe é anual. Tocou o telefone, tem alguém para falar com a gente na linha aqui? Não passaram o nome ainda, mas pode participar. Seja bem-vindo aqui ao programa Diversidade. O doutor falando sobre gato, né? Eu não tenho alergia a gato, eu tenho alergia a cachorro. Eu gostaria de saber se é normal. Pode ter. Né? Pode ter tanto gato como cachorro. É mais comum a alergia ao pelo do gato, nem tanto o cachorro. O problema não é o bicho, né, doutor? Não é o bicho, é o pelo. É o pelo do gato. O cachorro também pode ter alergia, sim, não é fora do comum. Tá bem. Tá bom, obrigada, amiga, pela ligação. Doutor, muito obrigada. Vamos voltar mais vezes com este assunto.